Brandon Sanderson é considerado por muitos o novo prodígio do high fantasy ou do mais conhecido da alta fantasia, né? Esse gênero que permeia realmente a escrita e que cria obras maravilhosas, certo? Ele foi criador de sagas como The Mistborn, Nascidos da Bruma e The Stormlight Archive, certo? E de vários outros livros, certo? Ele tem vários outros livros, ele criou várias sagas, certo? Ele é bem prodígio mesmo. E uma coisa que chama muito a atenção realmente no Sanderson, no modo de escrever do Sanderson, é que ele sabe criar ótimas narrativas e é muito acessível, sabe? A narrativa dele é muito acessível, ele fala realmente com o leitor, ele não usa palavras difíceis, ele não se embebeda na linguagem culta, certo? E é isso que realmente tornou as obras muito famosas. Entretanto, ele criou realmente três leis narrativas, certo? Que não são leis que possam ser firmadas, certo? Mas de fato são leis que ajudam bastante na narrativa alheia, certo? E que pode te ajudar a criar uma história melhor. Essas são as três leis de Sanderson. E hoje eu tomarei a liberdade de renomeá-las e apresentá-las aqui para vocês, certo? E mostrar o porquê que o mundo não está nem aí para essas regras que são tão importantes para uma narrativa. Então, senta aí que hoje a gente vai falar de as três leis de Sanderson que ninguém respeita. Você está no Story Notes Podcast. I'm gonna find, and I'm gonna kill every last one of them. Vamos começar primeiramente com a primeira lei, certo? Eu tomei a liberdade de chamar essa lei de a lei da compreensão. E para a lei da compreensão, eu vou parafrasear realmente o próprio Brandon Sanderson, que uma vez disse: a capacidade de um autor em resolver conflitos de forma satisfatória com a magia é diretamente proporcional ao quão bem esse escritor compreenda essa magia, certo? Ao quão bem esse leitor compreende essa magia, melhor dizendo, certo? Em 2007 ele até escreveu realmente um ensaio sobre isso, sobre exatamente essa lei da compreensão, certo? E ele deixa bem claro a importância de que, antes de criar qualquer tipo de poder, ele crie um sistema mágico, certo? E o que é um sistema mágico? O sistema mágico ele é nada mais nada menos do que regras para como essa magia vai funcionar, certo? No caso, realmente, como cada magia vai funcionar em determinado personagem, se vai ter um personagem que vai ser mais poderoso e o porquê que aquele personagem vai ser mais poderoso, certo? E área, certo? Um exemplo que eu posso dar aqui agora é em relação a Avatar, seja a Lenda de Korra ou a Lenda de Aang. Um dominador de fogo em Avatar, ele é inútil contra um cenário de gelo, certo? Ele até consegue realmente criar algumas bolas de fogo, ele consegue fazer alguns golpes, mas ainda assim, certo? Ele é um inútil no cenário de gelo e vice-versa, certo? Enquanto uma dominadora de água, mesmo sendo uma avatar, ela é inútil no terreno pantanoso, pois realmente o ambiente ele favorece realmente aqueles dominadores do pântano, certo? Vamos pegar, por exemplo, o Avatar, a Lenda de Korra, certo? Que tem uma cena onde a Toph... não é só spoiler, gente. Já lançou há muito tempo, certo? Mas tem uma cena onde a personagem Toph, ela domina, ela tem realmente uma prática, ela tem realmente um domínio completo da dominação do pântano, né, e tal, e ela vai treinar a Korra, que não tem realmente muita dominação, que realmente precisa, ela já tinha realmente passado por uma derrota, já estava envenenada no caso, então realmente ela tinha que reaprender a dominar e tal, e naquele cenário, naquela cena foi mostrado realmente a dominância devido à regra de um sistema mágico, certo? Histórias que têm realmente esse sistema mágico, esse cuidado em criar um sistema mágico, o Sanderson, ele tomou o cuidado de denominar como histórias com hard magic, certo? E
contrapartida, ele criou o Soft Magic, certo? Que enquanto o Hard Magic é uma magia com regras, certo? O Soft Magic ele é uma magia totalmente livre, que ele é mais espontâneo, certo? É tipo Dragon Ball, por exemplo. Dragon Ball realmente, quando o inimigo ele tá mais forte, ele fica mais poderoso, ele tira poderes que a gente não sabia que ele tinha, sabe? Enquanto o personagem fraco da vez, ele começa a ficar mais murcho, mais introspectivo, certo? E aí, do nada, né, por força de roteiro, no Soft Magic, ele realmente explode, ele ganha poderes inimagináveis, ele extermina o inimigo em nome realmente da intenção, da força de vontade dele, certo? Isso é o Soft Magic, enquanto em um Hard Magic ele realmente seria derrotado facilmente por conta de que o inimigo ele é mais forte do que o herói e o herói precisa melhorar, ele é obrigado a melhorar em nome realmente da narrativa, certo? Então, deixando bem claro, Hard Magic ele é um sistema de regras, ele tem realmente um sistema de regras, certo? E ele é feito realmente para obedecer essas regras, enquanto o Soft Magic é um sistema de intenção, certo? Então, na sua história realmente, se você pode realmente fazer um meio termo, ainda por cima, certo? Mas ainda assim você tem que estar respeitando esses dois pilares, o Hard Magic e o Soft Magic. Chegamos então na segunda lei, certo? E a segunda lei eu tomei a liberdade de chamar ela de Lei da Penitência. E por que ela se chama Lei da Penitência? Segundo o Sanderson, parafraseando o Sanderson novamente, certo? O que ele diz sobre essa segunda lei? Abre aspas para ele. As fraquezas dos seus personagens são mais interessantes do que os seus poderes. Certo? Em 2012, ele chegou até a fazer um ensaio sobre isso, certo? Onde está disponível no seu site, eu vou deixar aqui na descrição, certo? Onde realmente ele fala realmente exatamente o que essa frase diz, certo? Ele dá mais foco realmente às fraquezas, ele deixa bem claro a necessidade de você criar realmente uma fraqueza para o seu personagem, para que você realmente consiga criar realmente uma identidade com o leitor, certo? Eu não estou dizendo para você realmente criar umas crises doidas aí do nada, certo? Inventar uma depressão que o personagem nunca teve, nunca apresentou na história dele, aí do nada ele tá com depressão. Não, velho, não. Realmente, o que ele diz é para você criar uma dificuldade, um mazelo, sabe? Não tão mazelo, sabe? Mas algo que ele se incomode, um calo no sapato dele, certo? Então, realmente, esse personagem ele precisa ter esse calo para ele superar essa fraqueza dele e se tornar realmente o herói poderoso no qual você almejava lá no primeiro capítulo. Entende? É por isso que, por exemplo, as narrativas que começam do final, elas funcionam tão bem, porque elas mostram realmente o personagem gigante, certo? E aí eles cortam para realmente aquele momento péssimo do personagem, para que você possa estar acompanhando toda a evolução do personagem, certo? Por exemplo, um exemplo de fraqueza realmente que você pode trabalhar realmente são as fraquezas mentais, certo? Fraquezas psicológicas, certo? É o caminho mais fácil, é um easy way out, no caso, mas ainda assim é uma fraqueza, não deixa de ser uma fraqueza e não deixa de ser algo que o personagem lute contra, não deixa de ser algo que o personagem evolua e não deixa de ser algo que realmente vá agregar a história e que vá realmente se identificar realmente com o leitor, certo? E é exatamente isso, né, que as obras mais recentes, certo? Nas obras mais recentes do Wattpad, nas obras mais recentes, claro, as bem escritas, né? Mas nas obras mais recentes do Wattpad, realmente das plataformas de leitura que a gente vê hoje,
realmente eles tratam muito essa depressão, eles tratam muito esses problemas mentais, porque são os problemas da nossa década. Então por isso que dá realmente essa identificação, certo? Mas de fato, crie uma fraqueza, certo? Porque isso vai comover mais do que um personagem super poderoso que realmente não tem limites e que só muda a cor do cabelo, e que a dificuldade do personagem é realmente alcançar mais uma cor do cabelo. E sim, Dragon Ball, eu tô falando de você. E de fato, certo? Essa é a segunda lei narrativa de Sanderson, sabe? Foque um pouco nas mazelas do personagem antes de focar realmente nos momentos de glória. E chegamos finalmente na terceira lei, a lei do território, certo? A lei do território, ela não tem como se estender muito, porque ela foca especialmente em world building, certo? World building, para quem não conhece, certo? É nada mais nada menos do que criação de mundo, certo? Então, entrando realmente na área das três leis de Sanderson, certo? Pode-se dizer que a criação de mundo em prol da narrativa é justamente a criar um mundo que ele tenha a sua história própria, que ele tenha realmente as suas relações sociais próprias, que ele tenha até seus heróis próprios, para que eles possam estar interagindo com o seu mundo, certo? Eu lembro sempre de Zelda quando eu falo muito de world building, porque em Zelda realmente ele não tem só o Link, certo? Ele tem outros heróis, certo? Você vê realmente que em cada mundo, em cada história, em cada universo que ele passa, seja ele do Ocarina of Time, seja ele do Majora's Mask, sempre tem realmente uma espécie de herói, um mini-herói, certo? Que era um símbolo, certo? Que era o Link daquela época, né? Daquela cidade, e que ajudava as pessoas tanto quanto o Link ajuda durante a história dele, certo? Então, nesse caso, o world building dentro da lei de Sanderson, ele funciona justamente para isso. Isso funciona realmente para que você crie histórias, crie mundos, né, no caso, que sejam palpáveis e que sejam funcionais, certo? Você não vai criar tipo, meu herói mora na rua B, no bairro B, não, no bairro B, no bairro Y, no país X, e eu vou criar um país 14, sei lá no quinto dos infernos, porque sim, vai ficar lá parado, certo? Não. Esse país ele precisa realmente ter a sua própria política, a sua própria moeda, certo? E ele vai ter que estar interagindo diretamente com o seu país, porque se você criou, você tem que cuidar. Então, nesse caso, a lei do território ele se baseia realmente em world building, em criação de mundos, e mais especificamente em criação funcional de mundos, certo? E agora, encerrando também, né, e tal, vamos à justificativa do vídeo. Agora que nós apresentamos a lei do território, a lei da penitência e a lei da compreensão, o que essas três leis, no caso, por que essas três leis elas não são respeitadas, certo? Simples, porque realmente é difícil de manter, certo? Dá mais trabalho de manter. Por mais vaga que seja a minha resposta, ainda assim é válida, porque afinal de contas nós estamos vivendo realmente em tempos onde se consome muito o que é chamado de entretenimento fast food, certo? O entretenimento rápido, pasteurizado, certo? Que realmente pode ser consumido em uma sessão de cinema e você pode esquecer na esquina. Tá ligado? Não é algo que agrega, é algo que diverte rapidamente, que realmente vai te fazer esquecer nos 2 primeiros segundos fora do entretenimento, tá ligado? E eles realmente abandonam as três leis de Sanderson, que são leis narrativas comuns, certo? Até mesmo na própria produção de história, certo? É algo comum. O Sanderson não está falando realmente nenhuma, não está inventando a roda, certo? Ele não está falando nenhuma coisa anormal, ele está falando justamente em criar, desenvolver e respeitar personagem, né? Porque você está criando algo que pode ser transportado para outras pessoas e outras pessoas vão interpretar isso no futuro, certo? Seja em cinema ou até mesmo em quadrinhos. Então, eles dão essa justificativa vaga, os novos escritores
Eles dão essa justificativa vaga de que você realmente não deve utilizar as leis de Sanderson porque elas não são acessíveis, sendo que justamente se você criar uma história com base nas leis de Sanderson, elas vão se tornar acessíveis. Basta apenas você fazer realmente uma narrativa acessível, certo? O que torna a narrativa acessível não são um punhado de leis, e sim realmente apenas um bom escritor, certo? E a sua história ela tem que ficar acessível com as leis de Sanderson ou não. Então por isso que elas não são respeitadas, porque de fato elas são difíceis para manter perante escritores preguiçosos e pasteurizados que nós temos hoje, certo? E a nossa tarefa, no caso, é realmente, não sei se vocês vão fazer isso, né? Quem sou eu para meter regra aqui? Mas ainda assim, gente, acredito que uma boa forma da gente lutar contra esse. Lutar é muito forte, né? Mas fazer realmente valer o nosso trabalho de escrita, certo? Uma boa forma de a gente fazer isso é fazendo justamente algumas obras que sejam acessíveis, provar realmente que uma história boa ela não precisa ser pasteurizada e rápida. Ela pode ter profundidade, ela pode te fazer pensar logo depois do cinema ou depois de fechar a HQ, certo? Então, uma boa forma realmente é escrever histórias melhores por mais tempo que elas levem, certo? E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenha um ótimo vídeo, um ótimo dia. Tenha um ótimo dia e uma ótima semana, gente. Tchau.